Gente, existem mensagens que de vez em quando é bom a gente recuperar, né? Uma das funções do Espírito Santo é nos ensinar, nos guiar em meio a toda a verdade, mas também nos fazer lembrar de todas as coisas. O apóstolo Paulo mesmo, escrevendo a uma das igrejas no Novo Testamento, ele vai dizer que não se cansava de escrever as mesmas coisas porque é segurança para vós. Eu digo isso porque hoje eu quero ler com vocês Mateus, o capítulo é o de número 17 e o versículo é o de número 19. Que diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para colar, e há de passar, e nada vos será impossível. Bom dia, eu espero lhe encontrar bem onde quer que você esteja. Se não tiver, vai ficar como a gente sempre declara, uma palavra de fé aqui também na nossa igreja. Particularmente eu gostaria de destacar o versículo de número 18 desta expressão, o versículo 19, melhor dizendo, essa expressão, Jesus em particular. Os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular. Essa história faz menção a um momento em que os discípulos tentam expulsar um demônio de um jovem, vai depender muito da sua versão, mas é um jovem endemoniado, alguns chamam de lunático, tem versão que traz assim, né? Mas é muito claro, a gente consegue perceber que tomava conta do corpo daquele garoto, jogava ele no chão e ele espumava pela boca e rangia os dentes. O texto é muito claro também dizer que os discípulos tentaram mandar esse mal embora, não conseguiram, não foram felizes, não tiveram sucesso na oração. E exatamente por isso, depois que Jesus mandou o mal embora e saiu, é que eles chamam Jesus em particular e faz uma pergunta que cai entre nós, né? Quem é que não gostaria de fazer essa pergunta para o Senhor? Quem é que nunca teve uma oração frustrada, uma oração não atendida, um pedido que não foi ouvido e que não gostaria de tirar um particular com Jesus, como estes discípulos fizeram, e perguntarem: olha, Senhor, por que nós oramos e não deu certo? Por que nós tentamos expulsar esse demônio e não saiu? No caso dos discípulos, Jesus respondeu, pelo menos aqui no Evangelho de Mateus, o problema era a falta de fé. Marcos vai chamar atenção também para um outro problema, a falta do jejum e da oração. Agora, isso não quer dizer que esse seja o seu problema, o meu problema, mas isso quer dizer que nós, toda vez que enfrentarmos uma situação semelhante, precisamos fazer o mesmo. Precisamos tirar um particular com Jesus. Precisamos fechar a porta do nosso quarto, dobrar os nossos joelhos e fazer o que os discípulos fizeram sem medo. Tirar um particular com Cristo, perguntando: Senhor, o que está acontecendo? Há algum problema? Há alguma coisa que eu preciso fazer ou deixar de fazer? Se o Senhor me mostre, porque a minha vontade é ter as minhas orações respondidas. E pode ser que o Senhor Jesus te mostre, pode ser que Ele te aponte o motivo, pode ser que exista alguma coisa que precise ser mudada ou não, mas isso quem vai te falar de uma maneira clara é o próprio Jesus, porque Ele sabe todas as coisas. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um dia, obrigado por esta manhã e que ao longo do dia de hoje, meu Deus, haja em nós essa disponibilidade, ousadia, sinceridade, esse temor de separar um tempo, um particular com o Senhor. E, meu Deus, ter a coragem de indagá-lo, de perguntá-lo: por que, Senhor, que não está dando certo? O que está acontecendo? Está me faltando alguma coisa? Meu Deus, e se existir falta em nós, por favor, nós oramos e lhe pedimos: aponte-nos estas faltas. Mostra-nos, ó Deus, pela palavra. Alcança-nos, meu Pai, porque queremos viver o Evangelho completo. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém.